Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o texto do Antigo Testamento de Isaías, capítulo 28, versículos 14 até o 22. E destacamos o versículo 15 que diz assim: Vocês dizem, fizemos um acordo com a morte, já combinamos tudo com o mundo dos mortos. Portanto, quando vier a terrível desgraça, nós não sofreremos nada. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. O tema de hoje é: a morte não assusta quem crê em Jesus. É normal nós ouvirmos a frase "eu tenho medo da morte". Outros falam assim: "eu tenho receio da morte". Outros então não se expressam em nada e outros já ficam apavorados e não conseguem nem verbalizar as palavras que gostariam de falar. Mas por que as pessoas têm medo da morte? Deus fez o ser humano para viver. Assim também os animais, eles fazem de tudo para não morrer. Se eles estão encurralados, eles reagem e lutam até o último segundo, não se entregam. Assim também o ser humano, ele luta, ele quer vencer, ele quer viver. A morte não faz parte da vida normal das pessoas. Querer morrer não é coisa natural. Nós sempre queremos viver. Mas a morte existe e não adianta falar que nós não vamos falar sobre este assunto porque é um tabu, é algo que nós não deveríamos tocar no assunto. É claro que sim, precisamos falar sim. Especialmente para as pessoas terem uma conclusão correta sobre a questão da morte. Tem um versículo bíblico que fala assim: quem crer, ele vai vencer a morte, ou então já venceu a morte. Ele não está mais preocupado com a morte. Quem crer e for batizado será salvo. Outro versículo. Mas salvo do quê? Salvo, é claro, do inferno. Mas se nós temos receio da morte e ela vem antes do céu ou do inferno, nós temos um receio de algo que pode ou provavelmente vai nos acontecer. É quase certo. Então, muitos não têm receio de ir para o inferno, mas têm receio da morte. Para o inferno, eles dizem, nós não iremos porque nós não cremos nisso. Mas a morte, ela não precisa de fé para ver que ela vai se realizar. Assim também nós temos a certeza, através da Bíblia, que tanto o céu de Deus como o inferno, onde o diabo e os seus demônios e todos os que não creem em Cristo serão jogados, é uma realidade também. Mas essa realidade nós não vemos. A morte nós vemos. E aqui o profeta está num desafio muito grande, porque aquele povo, os governantes corruptos daquela época, como também muitos que se esforçavam em ter outro tipo de religião que não fosse a do Deus verdadeiro, eles tinham umas frases prontas que hoje em dia elas se repetem. A morte pode existir, sim, mas depois da morte tudo acabou. Outros até falam e arriscam dizer que a morte não existe e um dia ela vai ser descoberta como algo que nunca existiu. Só que são ilusões. E o texto bíblico ele fala, mata a charada de forma verdadeira. Vocês, como diz o texto, vocês estão confiando em mentiras
e pensam que a desonestidade os protegerá. Tem se falado muitas vezes que é preferível repetir uma mentira muitas vezes do que uma vez só. Repetindo várias vezes, ela se torna ou ela é aceita como verdade. Então, por isso que muita gente fica repetindo para si mesmo e para outras pessoas que a morte não os preocupa porque morreu, acabou tudo, ou então o ser humano vai descobrir um remédio que não vai mais permitir a morte. A morte, ela existe sim, e nós podemos nos preparar da melhor forma para a morte. E o melhor preparo só tem um: fé verdadeira no coração, arrependimento diário, pedido de perdão a Deus, perdoar o próximo, modificar de atitude. Nós poderíamos falar agora, estamos perto da morte, então vamos nos preparar desta forma: ficar de bem com todo mundo e distribuir os bens para os filhos ou os netos na herança. Ou então estar de consciência limpa porque foi feito aquilo que deveria ser feito aqui na terra. Estas coisas não são o melhor preparo para a morte. O melhor preparo é a fé no coração, mas a fé em Jesus Cristo Salvador. Porque só Jesus Cristo, isso é bíblico, ele é um Salvador. Não tem outro Salvador. Ninguém mais prometeu nada e não fez nada para a nossa salvação. Só Jesus Cristo morreu por nós na cruz. E ele pagou o nosso pecado na cruz. E nós temos o perdão. Pessoas que creem em Jesus Cristo Salvador. Pessoas que pedem o perdão diariamente a Deus através de Cristo. Pessoas que perdoam o seu próximo. Esses estão preparados. A esses não existe um medo especial sobre a morte, somente aquele receio humano que cada um tem, porque Deus fez as pessoas para a vida e não para a morte. Mas por causa do pecado de Adão e Eva, a morte entrou no mundo e nós todos um dia vamos morrer. Mas não precisamos ficar amedrontados por causa da morte. A morte, ela é um período que nós vamos deixar de existir aqui na terra, mas a nossa alma vai para junto de Deus, aguardando o dia da ressurreição, o dia do juízo final. Nós que cremos em Jesus Cristo Salvador, partiremos desse mundo no dia da morte, então iremos com a nossa vida para junto do Senhor. Por isso vale a pena ficar firmes na fé em Jesus. E firmes na fé em Jesus, nós apenas temos receio da morte. Não temos medo, porque nós confiamos no Senhor e isso é o suficiente. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos para que todos os dias tenhamos uma fé forte em Jesus Cristo, nosso Salvador. Ajude-nos para nós estarmos arrependidos e perdoados por Ti e também sejamos perdoadores contra aqueles que nos ofenderam. Este é o melhor momento da nossa vida aqui na Terra, também para nós vivermos juntos contigo. Por isso, não permita que tenhamos pensamentos tolos, que criamos em mentiras, que pessoas plantam aqui no mundo e nos desviemos de Ti. Ajude-nos para, nos momentos da nossa vida aqui na Terra, sejamos sempre confiantes em Ti, através de Jesus Cristo Salvador. Um dia o Senhor vai nos levar. Esse dia será um dia da nossa partida para junto do Senhor, na morada celestial. Dê-nos esta fé sempre, através de Jesus. Amém.